Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. No Alentejo dos paradoxos, um deles pode ser imaginar estar nesta região de Portugal e ver as maravilhas do universo. Sim, ver os astros que nos orientam há milhões e milhões de anos. Olhar para aquilo que são as constelações e entender como tantas civilizações as utilizaram não só para orientação, como em algum momento as tiveram como até fonte de nascimento de crenças místicas. E sim, é neste nosso Alentejo onde podemos encontrar um observatório que nos leva a olhar para as estrelas e inclusive a tentar entender o início do nosso universo. Sendo o Alentejo também uma das nossas mais brilhantes estrelas, ao contrário do que nós podemos pensar, é a escuridão da noite alentejana que permite olhar para os céus e deixar-nos beber da maravilha que é o nosso universo. Mas para isso, temos que aqui vir e estar aqui e entender que tudo se passa devagar e com atenção neste nosso Alentejo. Digo eu que não percebo nada disto. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. E sim, é possível estar no Alentejo e olhar para o nosso cosmos. Sim, é possível estar no Alentejo e utilizar o que de mais moderno existe para olhar para os astros e entender a história do nosso universo. Sim, é possível estar no Alentejo e inclusive a treinar eventualmente algumas tripulações para futuras operações especiais e viagens que serão efetuadas num futuro também próximo. E tudo isso é possível porque existe uma infraestrutura que foi pensada por alguém que é o nosso convidado de hoje, o engenheiro Lionel Godinho, que dirige o Observatório do Lago Alqueva. Muito boa noite, muito obrigado por ter aceitado o convite. E olha, tenho que lhe dizer que se considerávamos no início da semana em que começámos a estar aqui no Alentejo a gravar, que o Alentejo era uma região de paradoxos que nos surpreendia, eu tenho que dizer que o observatório do lago e a possibilidade de olharmos para o cosmos aqui no Alentejo também me surpreendeu. Como é que surgiu e o que é que foi, por assim dizer, a pedra de toque para o aparecimento desta infraestrutura? Muito boa noite, João. É um gosto estar aqui convosco, falar daquilo que gosto e daquilo que ajuda também a promover este Alentejo. Esta ideia nasceu de um jovem que gostava muito de acompanhar os seus avós durante as suas lides agrícolas, onde nestas noites de verão no Alentejo convidam a ficar a olhar o céu. As noites são quentes, o céu aqui é magnífico e foi desde pequenino que comecei a pensar como é que este céu poderia ser mais explorado, digamos assim. Comecei a crescer, comecei a perceber, quando comecei a viajar, que em cidades não conseguimos ter este privilégio aqui no Alentejo de observar um céu magnífico como o nosso. E foi aí que me lembrei que tinha que deixar de ter uma posição egoísta e dar a conhecer a quem vive em cidades aquilo que nós temos aqui no nosso Alentejo, como eu costumo dizer, nos céus de Alqueva. E foi aí que comecei a construir o Observatório do Lago Alqueva,
uma infraestrutura feita fundamentalmente para observações astronómicas, porque um espaço, como é o caso de um espaço para observações astronómicas, tem que ter muitas características que um edifício normal não tem. Algumas delas, posso dizê-las, tem que ter a estrutura que segura o telescópio, digamos assim, tem que ser independente de todo o resto, tem que ter materiais que não emitam calor, porque qualquer interferência entre o ponto de observação e o ponto a observar, ou seja, entre o telescópio e o objeto que observamos, tudo o que passa entre esses dois pontos afeta as observações, ou seja, não pode haver a flutuação térmica. E temos que ter um espaço que não liberte calor, porque sabe que aqui no Alentejo, com as temperaturas que nós temos, absorvem muito calor durante o dia e à noite libertam esse calor. Nós temos que criar espaços. A amplitude térmica não é favorável, por assim dizer, também, não é? Exato, basicamente não podemos ter estruturas com muito ferro, com muitos materiais que absorvam a temperatura. Temos que ter materiais que libertem essa temperatura rapidamente para quando começamos a fazer as observações, o edifício, o espaço em si, não tenha essa libertação de calor. Portanto, este espaço foi criado especificamente para observações astronómicas, foi um espaço criado de raiz, não havia lá um único tijolo, como eu costumo dizer, foi tudo feito de novo, pensado em tirar o maior partido do nosso céu de uma forma natural. E felizmente que aqui estão reunidas as condições principais para que se possam fazer as observações. Posso dizer 3 das principais. Por exemplo, nós aqui temos um céu que nos permite ver com contraste durante um número de dias e de noites por ano dos maiores do mundo, ou seja, temos noites e noites limpas durante basicamente todo o ano. Isso é uma grande mais-valia porque podemos utilizar e fazer observações basicamente todo o ano. Outra das razões é que temos condições para receber turistas, ou seja, temos boa comida, boa gastronomia, temos espaços para alojamento, enquanto que noutros locais do mundo, como é o caso do deserto do Atacama, por exemplo, são demasiado isolados para que, Exato. Em termos turísticos, possam ser uma atração, não é? Se nós quisermos fazer observações, temos um céu muito bom, mas temos que levar se calhar uma tenda, comida para podermos sobreviver em espaços desertos. Outra das razões, e das principais, é o facto de termos uma zona ainda com muito pouca contaminação lumínica, ou seja, temos as luzes devidamente colocadas, não temos cidades grandes por perto, e o que nos permite ter um céu escuro, que é o que nós queremos. Ao contrário do que se possa pensar, não queremos luz, queremos sim escuro, queremos que o nosso céu não esteja poluído com energia elétrica. Olha, a infraestrutura tem outras características e muitas delas são até informativas. Eu sei que quando vamos, o parque de estacionamento está do lado contrário, mas quando entramos e começamos a subir, há de facto uma série de informação e que nos coloca em perspectiva determinados fenómenos, não é? Exato, esse pormenor do parque de estacionamento ser do lado contrário ao observatório é muito importante, não é por acaso. Portanto, nós temos que perceber que o nosso olho tem que estar adaptado ao escuro. O nosso olho demora alguns minutos, cerca de 12, 13 minutos a adaptar-se. Demora mais tempo, mas idealmente, pelo menos esse período de tempo, convém que o olho não receba luz branca. Porque recebendo luz branca, o nosso olho fica encandeado e temos muito mais dificuldades em ver os objetos no escuro. E encaminhar no escuro. E, portanto, temos o estacionamento do lado oposto ao observatório, para que os carros fiquem aí, a poluição luminosa fica toda do outro lado do espaço e as pessoas caminham uns poucos metros a pé para fazer essa adaptação do olho ao escuro, sempre encaminhados só com luz vermelha, porque a luz vermelha é a única que não encandeia. E, portanto, e como o João estava a dizer muito bem, todo o espaço foi pensado de forma a conseguirmos ter objetos que representem fenómenos científicos. O nosso portão, por exemplo, tem a representação de um buraco negro, do esquema de um buraco negro. Depois, em todo o percurso, temos o sistema solar com as dimensões à escala dos planetas. Temos um relógio de sol que permite ver as horas no solstício de verão e de inverno. Temos um teto com
com a primeira onda gravitacional que foi detectada e por aí afora. Portanto, temos em todo o espaço do observatório, temos toques de fenómenos científicos. E nós, de facto, estamos no Alentejo, numa zona com muito pouca poluição luminosa, o que faz com que, e falámos sobre isso enquanto lá estivemos, que em determinadas noites seja inclusive possível ler sem, Sim, sem luz artificial, quase. sim, esse não é algo que as pessoas que vivem em cidades estranham, porque quem vive num céu como este, se estivermos num dia de lua cheia, nós conseguimos ler um jornal. Portanto, a luz que nós temos, refletida pela lua, consegue permitir-nos esta visualização. E há E a pouco tal adaptação que o olho tem, não é? E consegue ver melhor os contrastes. O nosso olho é extraordinário. Há pouco eu comecei a dizer que estava no campo e com os animais e com os meus avós, e eu recordo que os meus avós e se calhar muitos dos nossos avós guardavam os animais nas noites de lua cheia, portanto conseguiam fazer o maneio dos seus animais em noites de lua cheia, portanto, e nós em noites de lua cheia também conseguimos ler um jornal, porque a luz é tão forte e se o nosso olho estiver minimamente adaptado, consegue ler um jornal. É claro que não podemos estar a olhar para o telemóvel e para o jornal. Temos que fazer a adaptação do olho ao escuro, que basta uns 13, 14, 15 minutos e é o suficiente para que o nosso olho consiga ver no escuro. E isso é muito importante, porque nós temos essa capacidade, é só uma questão de sabermos que ela existe para desfrutarmos do nosso céu. Vamos continuar um pouco ainda na observação dos astros, porque enquanto lá estivemos, tivemos a oportunidade de acompanhar um pequeno grupo numa fase já em que estavam a fazer a observação cá fora, em que havia um astrofísico, creio eu, colaborador do observatório, inclusive utilizavam um laser para mostrar onde é que estavam posicionadas determinados astros, não só estrelas, mas também alguns planetas que era possível observar. Como é que é feita, este acompanhamento, portanto, dos visitantes que vão lá para ter esta experiência? Muito bem. Os visitantes, basicamente, nós recebemos, eles vêm ter connosco pelas mais variadas formas, mas nós recebemos, explicamos o que é que vai acontecer, explicamos alguns conceitos básicos, o porquê da adaptação do olho ao escuro, como é que isso se faz, explicamos quais são os telescópios que vamos utilizar e depois saímos para o exterior, que no verão utilizamos as nossas plataformas de observação, no inverno também, mas no verão utilizamos-las mais afastados do nosso observatório, de forma a criar um ambiente mais propício à observação astronómica. E o que é que nós fazemos? Explicamos algumas coisas básicas, explicamos como é que se encontra a polar, a ursa maior, a ursa menor, contamos algumas histórias mitológicas e com os nossos telescópios observamos planetas, galáxias, nebulosas e que fazem as delícias de muitos do nosso imaginário. Por falar em histórias mitológicas, vamos falar de uma delas, não é? Porque as constelações do zodíaco sempre existiram, mas elas não estão propriamente no mesmo sítio ou não são as mesmas que foram observadas noutros tempos, verdade? Portanto, ao longo dos tempos, cada civilização interpretou o céu à sua maneira. Portanto, há muitas histórias, umas que já se provou que têm alguma base científica, outras menos, outras... eu costumo dizer que há uns anos atrás não tínhamos a televisão, não tínhamos profissionais como vocês e as pessoas tinham que se entreter. E então faziam as suas histórias com base naquilo que viam. E o céu viam-no todos os dias, portanto, desde que não tivesse a chover, conseguiam ver esse
céu e criava essas histórias mitológicas em torno das constelações. Agora, eu penso que o que o João está a dizer é que o céu muda, né? Uhum. Eu vou dar o exemplo da estrela polar, por exemplo. Nós todos sabemos que o nosso planeta tem um movimento de translação em torno do Sol, tem o de rotação em Em relação ao torno de seu si eixo, mesmo. Uhum. e tem também o de precessão, em que é o movimento que faz em relação à posição em que ela está, que é aquela posição que eu costumo comparar à dos peões, Ok. ou dos Beyblades para os mais novos. Quando nós lançamos um peão e ele começa a perder velocidade, ele começa a fazer, Sim, sim. a deambular e assim é também a orientação do eixo da nossa Terra. Há uns anos, há 3.000 anos, ele estava virado por uma estrela polar, 3.000 anos depois ele faz este movimento, mais 3.000, mais 3.000, portanto, a estrela polar que existiu há 3.000 anos, hoje é outra. E, portanto, o céu, o horóscopo, digamos assim, estava orientado de uma forma e agora está orientado através de outra estrela polar, tem aqui um acerto, digamos assim. E isso faz parte, por assim dizer, daquilo que nós podemos, de alguma forma, aprender e depreender quando fazemos a observação dos Exato. astros. Se o João me permitir, nós temos, além desta sessão em que fazemos no exterior, temos também uma sessão que é uma sessão de navegação de céu, que é aquela que eu recomendo para quem faz uma observação a primeira vez, porque fica a conhecer todos os conceitos, todos os objetos ou os tipos de objetos que existem no céu e acaba por ser muito mais didática. E nessa sessão nós podemos fazer algumas brincadeiras, como é o caso, por exemplo, de mexer na variável tempo, de fazer esse jogo de mostrar, por exemplo, o signo de um dos nossos visitantes. Se esse signo for verificado há 3.000 anos, ele bate certo com as datas que nós temos nas revistas. Se for verificado atualmente, a maioria dos signos é o anterior. Portanto, as pessoas ficam todas muito... Mudou tudo. Está toda a gente a pensar que é carneiro, mas afinal é peixe. Bem, mas isso Exatamente. são outras histórias. Mas lá está. É interessante é que, por exemplo, nós podemos pensar na história de Portugal, os navegadores a utilizarem as estrelas como fonte de orientação. Se calhar alguns deles, se usassem as mesmas estrelas, não sei se iriam dar aos mesmos sítios, não é? Mas o observatório faz bastante mais do que isso, e vamos também à investigação científica, sendo que, para além de ser utilizado como base para a investigação científica, também participa em alguns projetos de investigação. Sim, nós neste momento, o Observatório já existe há quase 10 anos, temos apostado muito na divulgação científica, quer para os turistas, posso lhe dizer que até há bem pouco tempo quase 90% de quem nos visita faz uma observação pela primeira vez, ou seja, quem nos visita é a primeira vez que faz uma observação astronómica. E temos tido escolas, team building para empresas, os turistas que vêm a família, em casais, e tem sido muito gratificante, mas sentimos que há a necessidade de dar outro passo. Nós sempre tivemos uma preocupação, enquanto responsável do observatório, em ter uma visão em termos científicos o mais correta possível, o mais ligada à ciência. Eu não aceito que um dos guias do observatório seja um animador. Ele tem que ter uma base sólida de física, uma base sólida científica, para que possa dar resposta a quem nos visita. Porque hoje em dia o nosso público já é um público informado, não é um público que vai lá. E a gente aponta para uma estrela qualquer e diz que é aquilo e ele acredita. Ou seja, nós temos que ser sérios, temos que ter uma posição realista, porque as pessoas estão informadas e porque se queremos ser respeitados, temos que ter esta credibilidade junto daqueles que nos visitam. E isso tem dado os seus frutos. Ao longo deste tempo, fomos convidados já para participar em vários projetos científicos de várias organizações, quer nacionais, quer internacionais, para desenvolver algumas atividades. Destaco agora, acho que a missão Explore, em que conseguimos trazer os melhores alunos do secundário para viverem como se fossem astronautas.
ou seja, criámos uma mission control, ou uma estação de controle e uma estação que simula as condições em Marte, para que uns dos alunos sejam os tripulantes dessa estação e outros alunos sejam os controladores dessa estação. E cria-se aqui um conjunto digamos que eu considero que isto seja um novo tipo de educação. Em vez de ser uma educação fechada numa sala de aulas, é uma educação em que se vive uma experiência, quer social, quer com experiências científicas de física, matemática, geologia, robótica, em que eles conseguem confraternizar e aprender muito. Portanto, até os próprios professores vibram e sentem que os alunos saem dali com um conhecimento e um foco completamente diferente naquele que é estar numa sala de aula. Não estou a dizer que substituímos o ensino tradicional, mas estamos a dizer que são experiências que realmente os jovens, vivenciando, nunca mais se esquecem delas. Mas, Lionel, vocês também têm uma vertente mais séria e que lida mesmo com astronautas. Certo, que tivemos esta experiência, como lhe digo, com as escolas, e agora fomos também contactados pelo WBA, que é uma organização que permite fazer treino de astronautas análogos, e que já fomos contemplados com uma destas missões, em que tivemos representantes da NASA, do ESA, da ESA e de instituições de ensino universitário em Portugal, que nos ajudaram a montar, digamos, algo muito mais sério em que se fez ciência, ou seja, criámos uma missão muito mais alargada, com isolamento total, portanto só tinham algumas vias, ou seja, umas saídas da estação bastante programadas, e que fez ciência, está a dar origem a artigos científicos, tudo aquilo que eles fizeram lá dentro, quer no ramo da robótica, da geologia, das biomédicas, da química, e portanto, isto são experiências que até para os próprios investigadores são únicas, porque esta troca de experiências fechados e em conjunto, vivenciando as condições que seriam as condições de Marte, permite-nos dar passos na ciência, permite-nos, não é só na exploração espacial, mas também naquilo que será o resultado de algumas mais-valias para a humanidade, porque ao desenvolvermos plantas, como eu vi algumas das experiências, com mais capacidade de adaptação, quando eu vejo criarmos produtos de robótica, quando vemos análise de solos, de pedras, digamos assim, que depois dão origem a outros elementos que podem ser utilizados para o meio humano, para as pessoas, sinto que já estamos a dar um passo muito mais além, muito sério, a fazer ciência. Ou seja, aquilo que o Lionel está a dizer é que a pesquisa, por assim dizer, do espaço e dos astros tem contribuído para o desenvolvimento de algumas soluções que nós, simples humanos, que quando voamos não é para a Lua, mas pronto, é de avião quem pode, ou seja, aquilo que é a exploração espacial tem trazido algumas coisas que nós nem imaginamos que foi a investigação e exploração espacial que trouxe. Essa é uma grande questão, é uma questão que nos coloco muitas vezes, e muitas vezes eu, quando estou a ver um lançamento do foguetão, algo do género, num café, muitas vezes ouço pessoas a dizer: lá estão eles a gastar milhões e milhões, para quê? E é importante nós percebermos que nós temos uma noção de que quando se cria investigação, quando se faz investigação, quando se cria conhecimento para colocar uma pessoa ou colocar um satélite lá em cima no espaço, ou uma tentativa de colunar Marte, isto não é ficção. Estamos a criar aqui
conhecimentos que muitas vezes servem para o nosso dia a dia. Costumo dar alguns exemplos. Por exemplo, as máquinas fotográficas que nós utilizamos nos nossos telemóveis foram desenvolvidas com a necessidade de tirar fotografias na Lua. Portanto, a sola dos nossos ténis foi criada para se utilizar para as botas dos astronautas e hoje nós utilizamos nos nossos ténis. Portanto, ou seja, toda a investigação que se vai fazendo depois é utilizada para o ser humano. E, portanto, esse dinheiro não é desperdiçado, digamos assim, é utilizado sempre a nosso favor, com este fim de colonar um planeta, por exemplo, mas há vários fins na astronomia e na exploração espacial, mas o que quero dizer é que é muito útil para nós próprios, para o nosso dia-a-dia, todo este esforço que se faz de investigação. Um telemóvel hoje em dia é física, é matemática, e os jovens sabem disto. Os jovens cada vez estão mais atentos a este desenvolvimento que nós temos, quer na robótica, quer na nossa sociedade. Olha, e achas que de alguma forma esta localização, Portugal e o Alentejo, hum, são mais competitivos em relação a outras ofertas, e isso significa que de facto pode haver aqui um desenvolvimento e uma janela de oportunidade para o Observatório do Lago do Alqueva? Eu, se não acreditasse nisso, não investia tempo e os meus recursos nisso. Nós temos que ver o que é que o Alentejo tem de bom. O Alentejo tem, além de boa comida, bons alojamentos, boa comida, boa cama, como a maioria dos agentes de turismo gostam de dizer, tem. Não se passa nada, entre aspas, em termos geológicos. Nós, quando montámos esta estação análoga, pediram-nos vários relatórios de sismologia, portanto, porque há muitas zonas muito boas, mas depois têm uma atividade A sísmica bastante constante, elevada. sim. Aqui nós não temos registros significativos que nos impeçam de fazer seja o que for. Temos os bilhetes de avião ainda são baratos para chegar aqui, portanto não são como outros países para outros continentes. Temos segurança e temos um céu magnífico que está aqui à mão de semear nestes dias do ano, que são quase todos, em que não temos nuvens, em que não temos grandes problemas. Portanto, considero que o Alentejo é realmente um ponto onde ainda é possível fazer este tipo de investimento, porque tem cá as condições. Às vezes não estão todas criadas, porque nem tudo é bom, não é? Há aqui algumas falhas que eu, sempre que tenho a oportunidade, gosto de dar a conhecê-las, porque afeta outras coisas. Por exemplo, as comunicações. Nós temos vários problemas em termos de comunicação, não temos fibra óptica em tudo onde gostávamos de ter, temos problemas nas comunicações móveis, portanto isso é muito importante resolver, não só para estes projetos que são inovadores e que são importantes para captar turistas, turistas ligados à ciência, e é bom dizer o seguinte: este tipo de turismo, entre aspas, se é que lhe podemos chamar de turismo, é um turismo que alarga a permanência no Alentejo por vários dias, por semanas, não é? E, portanto, podemos quebrar aquela média do número de pessoas a pernoitar, ou no número de noites por cada turista ser 1,2, andar à volta disso, e deixar de ser isso para conseguirmos prolongar para 2 semanas, por exemplo, 13 dias, que é o que nós estamos a Mas fazer. também é um turista que, como tu dizias há pouco, uma pessoa mais preparada, o que significa que se calhar também tem mais recursos financeiros para poder desfrutar e utilizar aqui no Alentejo. Vamos ver, este tipo nós, quem nos visita aqui no Observatório do Lago Alqueva, aqui junto a Monsaraz, entre Monsaraz e aqui a Praia Fluvial de Monsaraz, aqui mesmo junto a Mourão também, é um tipo de turista de gama média alta, minimamente informado, mas também há aquele turista que vem de longe, não tem carro, ou às vezes aluga um carro, mas às vezes
pensam, entre aspas, que há Uber em todo lado, pensam que os transportes viários existem em todo lado e às vezes têm pequenas surpresas, porque nós não temos a mesma oferta de autocarros que temos em Lisboa. Portanto, Ou seja, para além da comunicação, há problemas também com a mobilidade, é isso? exato. O trabalho que tem que ser feito para que o Alentejo se torne mais atrativo, principalmente é em termos de comunicações móveis e de comunicações viárias. Isso é muito importante que todos nós que estamos aqui no Alentejo, quem não está no Alentejo e que veja aqui um potencial no Alentejo, esses, na minha opinião, são os dois pontos que têm que ser resolvidos o quanto antes. E quando digo que as comunicações móveis têm que ser resolvidas, como estava a dizer há pouco, não é só para desenvolver estes projetos, é também para atrair os nómadas digitais, é para dar resposta à comunidade idosa que nós temos no Alentejo. Os idosos, se tiverem boas comunicações, o isolamento deixa de ser tão significativo como é neste momento. Portanto, comunicar hoje em dia é fundamental. E se não tivermos bons meios para o fazer, dificulta toda aquela progressão que nós podemos ter aqui no Alentejo. Olhando para aquilo que tem sido, por assim dizer, porque com 10 anos já há, digamos, um histórico, como é que tens visto a progressão do Observatório e também, embora haja, por assim dizer, um segmento turístico que tenha atração para este tipo de oferta, como é que tu tens visto a própria população local, a população indígena, por assim dizer, também em termos de curiosidade para ir ao observatório? Posso dizer que tem sido um comportamento muito giro, porque eu posso dizer, quando abri o observatório, eu costumo contar esta história porque realmente acaba por ser uma metáfora muito gira e exemplificativa da evolução que foi. Tinha uns amigos que vieram de França fazer uma observação astronómica e os alojamentos não estavam preparados para que as pessoas entrassem nos alojamentos quase de madrugada, tomassem um pequeno almoço muito mais tarde e esses meus amigos ficaram a fazer observações comigo até às 3 da manhã e Pois. voltaram para o alojamento a essa hora e o senhor do alojamento recusou-se a abrir a porta. Pensou que eram pessoas de outras intenções e soltou-lhe os cães. E eles telefonaram-me, para lá, olha que não me deixam dormir e tal. E eu lá tive que ligar à pessoa que conhecia, dizer, olha, não, são pessoas sérias, são pessoas ligadas à investigação, deixem-nos lá entrar, que eles estiveram aqui comigo, não tiveram por maus caminhos. E, portanto, o facto, ou seja, teve que haver uma educação às pessoas que nos rodeavam, tivemos que explicar aquilo que é esta atividade, para que eles pudessem adaptar as horas dos alojamentos, as horas das refeições, do pequeno almoço. Não faz sentido uma pessoa que se deita às 3 da manhã ter que tomar o pequeno almoço às 8 da manhã. Portanto, este conjunto de adaptação teve que ser criado. Como se costuma dizer, santos da casa não fazem milagres, ou seja, as últimas escolas a visitar o observatório foram as dois locais. Agora já perceberam que sim, que estamos cá para dar a conhecer aquilo que eles ensinam. Aliás, eu até vi alguns desenhos que eu acho que são de alunos que vocês têm lá expostos numa das paredes, não é? Sim, alguns. Nós temos por acaso, nós participamos aqui num grupo que é os Sky Sketchers, ou seja, criamos este conceito dos Sky Sketchers, que é pessoas que desenham à mão levantada aquilo que conseguem observar nos telescópios ou neste ambiente de astronomia. E é giro porque acabam por ficar refletidos as memórias que ficam quando as pessoas têm o primeiro contacto com a astronomia. Bom, que outro tipo de valências tem o observatório que mostram que, na realidade, aquilo que está a ser feito lá é também para rentabilizar aquilo que é a oferta da infraestrutura? Portanto, lá no observatório, nós, além das observações astronómicas, como disse há pouco, também recebemos escolas, portanto, principalmente agora nesta época do ano, né, uma época mais baixa em termos de turismo, nós fazemos atividades de acordo com o programa letivo de cada ano, portanto, temos várias atividades
para vários anos letivos. Posso até dizer que nós concorremos em conjunto com outras entidades, concorremos a um fundo europeu para criarmos uma bolsa de atividades. Foi uma bolsa que nos foi concedida, posso dizer o valor, cerca de 400.000 euros, para criarmos conteúdos, só, exclusivamente para criar conteúdos. E isso foi muito bom para nós, porque tivemos contacto com investigadores, com astronautas, com várias universidades do mundo, para conseguirmos captar conhecimento e fazer atividades que eu costumo dizer que são do mais atual, do mais promissor que existem. E conseguimos colocar essas atividades completando, digamos, os programas letivos das escolas. Então, uma das atividades que fazemos é receber as escolas e dar-lhes atividades de acordo com o programa que eles estão a lecionar. Portanto, isso é muito bom para os professores, para os alunos, porque é um dia diferente, é um dia no campo, é um dia em que estão em contato com a natureza e com a ciência e com a astronomia. Tu consegues ver nas crianças e nos alunos aquele bichinho a surgir de alguma forma da observação das estrelas, porque eu acho que é uma experiência. Eu sou um bocado insuspeito porque gosto muito também da aviação e recordo na minha infância muitas vezes olhar para as estrelas em fascínio absoluto em relação à existência de um universo como aquele que nós conhecemos. Consegues ver isso nas crianças atualmente? Claramente, nas crianças e nos adultos. Sim, porque nós hoje parecíamos umas crianças a lá olhar pelo telescópio a ver a Lua, não é? Eu costumo dizer, aqui que ninguém nos ouve, que às vezes há pessoas que têm reações orgásmicas quando vêem a Lua, quando vêem os anéis de Saturno. Completamente. E percebem que aquilo existe mesmo e estão a vê-los com o próprio olho. Não é no ecrã da televisão, num filme qualquer. Exatamente. Portanto, mas para além disto, aquilo que mais me orgulha, porque já temos 10 anos de assistência, é ter, por exemplo, uma criança que veio cá e, como há uns tempos me aconteceu, em que fizemos uma brincadeira para ensinar o teorema de Pitágoras com a sombra de um pau projetado no chão, e explicamos como é que funciona, e essa criança percebeu, esse jovem percebeu como é que era, e agora, passado um tempo, já visitou o observatório a dizer que está num curso ligado a esta área. E só para contar uma curiosidade que nos aconteceu a todos nós, e pronto, tenho mesmo que dizer que a responsabilidade de facto é uma responsabilidade não só minha como de todos os que lá estavam, que foi o seguinte: estávamos a ver a Lua, vimos a Lua no telescópio, entretanto fomos lá para dentro, estivemos a conversar um bocadinho, e passado uns 10 minutos talvez, voltámos todos ao mesmo telescópio a tentar ver a Lua de novo e tentar tirar foto, só que já não estava lá a Lua. E a nossa primeira reação foi: alguém mexeu no telescópio e esquecemos de que a própria rotação da Terra faz com que as coisas se mexam. E, obviamente, quanto mais próximo, mais a distância, por assim dizer, mais o afastamento. Acho que é um bocado estes momentos de fantasia quase hilariante que fazem com que estas experiências sejam únicas. Sem dúvida que esses momentos refletem algo que é óbvio, que a maioria de nós sabemos que a Terra mexe, que a Terra se desloca, mas sentir essa sensação naquele momento é realmente transformador. Percebemos o quanto pequeninos nós somos e percebemos que realmente aquilo que andamos a dizer existe mesmo na prática. Olha, há algo que é muito curioso também quando estamos dentro do observatório do Lago Alqueva, é ver que vocês escolheram alguns fenómenos astronómicos para estarem lá representados. Eu pessoalmente gosto dos chamados pilares da criação, mas porquê que escolheram aqueles? E depois há aquele famoso quadro do "Você está aqui", com um pequeno pontinho, que nem sequer é o planeta Terra, é a Via Láctea, não é? Exato. Nós
temos alguns painéis onde temos os principais objetos, galáxias, nebulosas, planetas, e temos a representação da nossa galáxia. A representação da nossa galáxia, basicamente, o que é que lá tem? Tem um pontinho muito pequenino, que é onde está o nosso sistema solar e mais alguns sistemas próximos, porque nós às vezes não temos a noção do quanto pequeninos somos. Quando nós sabemos que a distância do Sol até à Terra são 8 minutos, à velocidade da luz, não é? Da Lua à Terra é 1 segundo, e percebemos que são 26 mil anos do meio da nossa galáxia até o centro, não é? 26 mil anos. E quando percebemos que galáxias como a nossa há milhões, percebemos que nós somos realmente muito pequeninos no meio disto tudo. E só para ajudar a informação, explica lá isto da distância de 8 minutos do Sol para o planeta. Para que as pessoas saibam que se calhar aquilo que estão a ver não é propriamente o presente. Sim, portanto, a unidade que se utiliza é o ano-luz, ou seja, é a velocidade, ou é a distância que a luz consegue percorrer durante um ano à velocidade da luz. Portanto, são muitos quilómetros. E o que acontece é que, por vezes, estamos a ver objetos, como é o caso de alguns que conseguimos observar com os nossos telescópios, em que a luz é emitida, ou foi emitida, quando nós aqui na Terra ainda éramos australopitecos. Portanto, ou seja, esse objeto pode já não existir. Exatamente. E, portanto, podemos estar, como se costuma dizer, a olhar para o passado e a receber luz Ou seja, de um objeto que já não e, existe. por exemplo, o Sol, que é essencial para a nossa existência, a luz que vemos do Sol, ou a luz que estamos a receber do Sol, foi emitida há 8 minutos atrás, mas para nós é o presente. Exatamente. Só que, em relação à distância do Sol, realmente foi há 8 minutos atrás. Exatamente, ou seja, depende do nosso referencial, na posição em que nós estamos, recebemos informações de várias partes do cosmos, e essa informação, no caso do Sol, é a 8 minutos, no caso da Lua é a 1 segundo, no caso de algumas galáxias mais afastadas são milhares de anos-luz, e isto faz com que nós percebamos realmente o quanto pequeninos somos. Carl Sagan tem quando foi feita, digamos, uma das missões, e que para tentar aproximar-se o máximo do Sol, pediu para que ela virasse e filmasse a Terra. E era um pequeno pontinho ínfimo, e ele depois fez uma expressão que eu agora não consigo reproduzir 100%, mas que ali está todas as chatices, todos os problemas, todos que o ser humano tem. Ou seja, estava tudo lá naquele pontinho. Como se fosse um grão de areia no meio da imensidão deste universo, não é? Mas há, em termos de avanços científicos, e não queremos de todo maçar as pessoas, mas só para que as pessoas entendam como a ciência e a cosmologia continuam a avançar. Houve algumas descobertas importantes relativamente, por exemplo, ao Event Horizon dos buracos negros. Começam a aparecer algumas teorias importantes em relação aos buracos negros, e recentemente também se provou de facto a existência do campo de Higgs-Boson, chamavam a partícula de Deus, que afinal não é nenhuma partícula, mas é um campo que estava teorizado matematicamente. Em que é que demonstra que, de facto, primeiro, o ser humano, quando olha para o cosmos, tem a capacidade de colocar determinadas teorias que depois, muitas delas comprovam e outras não, como é óbvio, mas depois também o cosmos está sempre a surpreender-nos com algumas coisas novas. Sim, portanto, isto é uma conversa que nos dava aqui para mais 2 ou 3 programas. Ou uma semana de programas. Mas o que é que nós podemos dizer sobre isso? A ciência está em constante mutação. Portanto, hoje há algo que é verdade amanhã, com mais algum conhecimento científico, com mais alguma tecnologia, pode deixar de ser verdade, pode ser afinado, digamos assim, mas o que é certo é que hoje, falando dos buracos negros, que são negros porquê? Porque absorvem toda a energia, inclusive a luz que está próxima deles, e daí serem negros. Nós já conseguimos tirar fotografias do buraco negro. Isso foi um grande avanço, porque assim conseguimos perceber que as teorias que foram criadas estão corretas, não é? Conseguimos perceber que
que os modelos matemáticos que foram criados existem na realidade. Portanto, e basicamente a ciência evolui muito também com a tecnologia, ou seja, a tecnologia cada vez vai sendo muito mais aperfeiçoada. Temos telescópios, como é o caso do Hubble, que tem tirado fotografias extraordinárias, tem-nos surpreendido bastante. E agora com a exploração espacial, a investigação está focada em muitos aspectos fundamentais. Nós hoje temos uma indústria aeroespacial em clara expansão. Portanto, até há pouco falávamos na educação dos jovens. Os jovens hoje em dia estão muito mais despertos para isto e nós percebemos os cursos que enchem mais cedo, com alunos com médias extraordinárias, e os cursos que enchem primeiro são os de aeroespacial, os de física. E portanto, porquê? Porque realmente esta sede de conhecimento, esta sede de melhorar a nossa tecnologia é bastante grande e tem-se feito grandes avanços, exponencialmente em relação a anos anteriores. E isso deixa-nos reconfortados, porque realmente estamos num caminho muito, muito interessante. Também nos deixa algumas inquietações sociais, de onde é que esta tecnologia e este avanço nos pode levar, mas pelo menos está-nos a abrir os horizontes. Já há turismo espacial, imagina. Bom, embora seja um turismo que vou ali, atravesso a atmosfera e depois volto, mas isso é outra história. O giro era termos uma conversa se de facto o universo é eterno no passado ou se tem uma singularidade, não é? Se tem um momento em que tudo começou, como apresentava, por exemplo, Lemaitre na teoria do Big Bang. Portanto, essa é uma das teorias que reúne mais consenso neste momento. Já há algumas que a contradizem, mas está provado que o universo teve origem está provado, ou pelo menos a teoria mais credíveis estava concentrada num ponto e começou a expandir-se, e está-se a expandir de forma acelerada. E é a própria velocidade de expansão do universo que faz com que ele não possa ser eterno no passado, mas tenha que ter um momento em que tudo começou, não é? Em princípio, é isso que dizem algumas das teorias, pelo menos que eu conheço, e que neste momento... Não é? Olha, eu digo isto porque creio que no início da década de 2000 foi apresentada a teoria de Borde-Good e Vilenkin, Alvin Borde, Alan Guth, Alexander Vilenkin, em que diziam que qualquer universo que tivesse, em média, a expandir à velocidade do nosso, não podia ser eterno no passado, ou seja, porque a expansão é feita assim e não é feita a direito, não é? Então é interessante vermos como essas coisas vão acontecendo. Sim, os modelos matemáticos indicam que realmente ele é expandido numa espécie de... Não sei como é que eu posso dizer isto, é uma espécie de o fole, como se fosse um fole a abrir. Para cada lado. Exatamente. E ele vai expandindo dessa forma. Mas isso depois leva-nos a outro problema, que é o problema da energia e da entropia. Mas isso era mais 2 semanas de programas. Mas olha, se calhar fica o desafio e o convite para numa outra oportunidade falarmos de facto sobre estas teorias científicas do nosso universo. E eu acho que para terminar, este é o maior dos paradoxos. Viemos ao Alentejo. O Alentejo muitas vezes alvo de chacota, piadas e anedotas, e estamos a terminar o nosso último programa do Alentejo a falar de exploração espacial e de observação espacial que é feita precisamente no Alentejo por alguém que nasceu e cresceu no Alentejo. Sim, sem dúvida. Isto realmente, quando se pensou aqui em criar o Observatório de Lago Alqueva, toda a gente dizia que isto era uma maluqueira, que era impossível, que ninguém queria chegar aqui para ver estrelas, e o que é certo é que hoje temos um espaço onde se faz ciência, posso mesmo dizê-lo, onde eu costumo dizer que hoje em dia as pessoas que viajam, que param um bocadinho, as pessoas hoje em dia têm uma vida super ocupada e querem parar um bocadinho e ter o melhor e relaxar mentalmente. E quando se consegue relaxar com coisas que estão no nosso imaginário, com novos aprendizados, com novos conhecimentos e experiências completamente fora da caixa, também é
transformador, não é? daquelas que nós estamos à espera do Alentejo. Imagine, João, você vem para o Alentejo Mesmo para com um terminar. objetivo e depois apanha com conhecimento. Não é só a sorda, não é só a sorda, mas é também Cosmos e Astros, é fantástico. Engenheiro Lionel Godinho, muito obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Obrigado a si também que nos acompanhou, não só hoje, mas todos estes programas no qual estivemos aqui por terras alentejanas. Foi um gosto para nós. Foi também um privilégio poder colaborar com a Câmara Municipal de Mourão, na pessoa do seu presidente, o Dr. João Fortes, que nos cedeu esta fantástica infraestrutura do Cineteatro Mouranense para podermos sediar aqui os nossos trabalhos a todos os convidados, a todas as pessoas, desde o alojamento onde estivermos até aos restaurantes no qual nos alimentámos. Um muito obrigado. E muito obrigado a si que nos acompanhou. Já sabe, fica também o convite para continuar no próximo programa. Muito obrigado, até à próxima.